Bora falar agora sobre o Fábio, o goleiro do Cruzeiro, que está vivendo um problema, ou se tornou um problema para a nova diretoria do Cruzeiro. Você sabe que o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, a partir dessa dia 2 desse domingo, toma posse, vai acontecer o anúncio, a missa tradicional lá no Cruzeiro e tudo mais. Só que o Ronaldo já está tomando uma série de medidas. A primeira delas foi dispensar muita gente. Técnico, auxiliar, comissão, diretores, médicos, enfim, uma debandada geral. Tudo para equacionar, para baixar os custos do Cruzeiro. E até reforços contratados pelo Alexandre Matos já foram dispensados. Casos, por exemplo, do Sidney e também do Pará. Outros não devem ficar. Por exemplo, só para citar um caso, o zagueiro Maicon, ex-São Paulo, foi contratado pelo Alexandre Matos, só que a questão financeira é muito alta, tal que tudo indica ele vai embora. Mas queria falar a respeito do goleiro Fábio, que é o grande ídolo do torcedor do Cruzeiro, cara com enorme identificação, muito tempo de casa, e havia renovado seu contrato até o fim dessa temporada. Só que o Ronaldo Fenômeno e seus pares pensam sobre a possibilidade de anular essa renovação e abrirem mão do Fábio. Por quê? Hoje o Cruzeiro deve cerca de 10 milhões de reais ao Fábio. Por conta de salários atrasados, luvas não pagas. Teve também, desde que o Cruzeiro caiu para a Série B, uma redução nos vencimentos do Fábio. Ele ganhava 650 mil reais por mês, passou a ganhar 150 mil. Mas parte dessa diferença ficou de ser paga a partir do momento em que o Cruzeiro voltar para a Série A. Isso ajuda a explicar os 10 milhões de reais de dívidas. Se o Ronaldo Fenômeno mantiver o Fábio para essa temporada de 22, o Fábio passa a ser, com todas as suas dívidas, um problema para a SAF, para a Sociedade Anônima do Futebol. Se o Cruzeiro abre mão do Fábio, o Fábio se junta a todo mundo que anda processando o Cruzeiro ou que cobra dívidas do Cruzeiro, e o Fábio vai receber essa grana em longas prestações, sabe-se lá quando. Então, além da questão esportiva, tem essa questão financeira na decisão sobre o Fábio, que com 650 mil reais por mês de salário, está completamente fora da realidade da Raposa. E você, renovaria com o Fábio? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? Dia 2 é o dia do aniversário do Cruzeiro, havia uma série de festas e celebrações, incluindo o Ronaldo Fenômeno. Tudo por causa da compra, 400 milhões de reais, aquela história que você já sabe. O grande problema é que o Ronaldo Fenômeno testou positivo, vai ficar fora de todas as celebrações. Entre as programações, havia inclusive a presença de 20 sócios, que são os sócios mais caros do programa de sócios torcedores do Cruzeiro. Eles teriam a oportunidade de conhecer o Ronaldo. Isso tudo vai ser feito num futuro não tão distante. Mas a principal notícia que envolve a Raposa diz respeito ao novo técnico. O Cruzeiro ainda não anunciou de forma oficial, mas deve fazer ao longo das próximas horas. Vai anunciar um técnico uruguaio chamado Paulo Pesolano. Já ouviu falar? Confesso que nunca havia ouvido contar nada sobre ele. Técnico que estava no Pachuca, no México. Fez bom trabalho também no futebol uruguaio, o país dele. Ele primeiro levou o Deportivo Torque da segunda para a primeira divisão. Esse Torque é o time do Grupo City. Depois ele foi para o Liverpool e acabou sendo campeão do Clausura. O Liverpool do Uruguai, time dos mais pequenos, então foi um baita feito. E recentemente se mudou para o Pachuca, onde conseguiu até de razoáveis para bons resultados. A prova de que o cara tem moral no mercado sul-americano é de que o Colón e o Talleres fizeram oferta para contratá-lo. E tanto o Colón quanto o Talleres vão disputar a Libertadores da América. Ainda assim, ele recusou a oferta dos argentinos para fechar com o Cruzeiro, mesmo levando em consideração todo esse cenário de segunda divisão, de queda brusca nas receitas. O cara parece estar muito animado com aquilo que está vendo e ouvindo do Ronaldo Fenômeno e companhia. Só para completar sobre o Cruzeiro também não anunciou, mas tudo indica que Pedro Martins será o novo diretor executivo de futebol, cara que trabalhou já na Ferroviária numa função de administração e estava recentemente como vice-presidente de competições da Federação Paulista de Futebol. Você percebe que o perfil que o Ronaldo está escolhendo para pessoas que vão trabalhar com ele é um perfil de jovens, super antenados e bastante profissionais. Essa vai ser a tendência do Cruzeiro para a gestão Ronaldo Fenômeno. Só para arrematar do Cruzeiro, antes de mudar de assunto, o Edu, atacante contratado junto ao Brusque, é o único dos reforços todos que está confirmado. Ele vai se apresentar ao longo dessa semana em Belo Horizonte e é o reforço certo para a próxima temporada, para a atual, né? Investimento de 600 mil reais foi quanto o Ronaldo Fenômeno pagou ao Brusque para ficar com o jogador em definitivo. Para contar a respeito de Dedé, primeiro reforço grande anunciado pela Ponte Preta. Dedé, zagueiro que era do Cruzeiro, jogou até 2019 e desde então vem se tratando e se recuperando de problemas no joelho. Chegou a ser anunciado com muito próximo de um acordo com o Botafogo. Esse acordo acabou não sendo oficializado, não se sabe ao certo se teve algum problema nos exames médicos ou o que aconteceu. Dedé, que também era pretendido pelo Goiás
vai jogar na Ponte Preta contrato de uma temporada. Ele chega para disputar o Campeonato Paulista e o restante do ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Muita sorte ao Dedé, jogador extremamente importante enquanto teve saúde, enquanto tinha os joelhos em boa condição. Sobre Danilo Avelar, não fica no Corinthians, vai para o último ano de vínculo, termina agora em dezembro de 2022 o contrato do Avelar com o Corinthians. Ele teve perto de se mudar para o Cruzeiro, com a mudança na gestão do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno suspendeu a negociação. E hoje, o favorito para ficar com o Danilo Avelar é o Ceará. O vovô, que acaba de contratar o Richard, também fez outras opções no mercado, está perto de fechar com o Pablo e tem negociações avançadas com o Danilo Avelar. São dois os cenários para que o Avelar se mude para o vovô. O primeiro deles, a rescisão do contrato com o Corinthians, e ele assinaria pelo tempo que as partes definissem com o Ceará. A outra alternativa seria ele ficar emprestado até dezembro desse ano, e aí, com o fim do contrato com o Corinthians, o Ceará e o Danilo Avelar decidiriam sobre o futuro. Isso faz parte da democracia também. Boa tarde a todos os torcedores, todos aqueles que estiveram presentes aqui hoje. É um dia muito especial para nós. É um dia muito especial para nós, porque temos os cartões aqui hoje, infelizmente, ano passado, no nosso centenário, a gente não pôde estar ao lado das pessoas, né, mas nós fizemos o tempo dele com o virtual, direto do